Final de semana chegando e você sabe, a gente faz sempre um grande resumo sobre os fatos da semana, do que a gente discutiu também no Boletim Gazeta. Preparamos uma edição especial para você, com os bastidores da política, com a presença dele, Tiago Gomes, também já aqui ao nosso lado. Sempre bem-vindo. Prazer vê-lo, Tiago. Prazer. Semana movimentada e, claro, o Tiago acompanhando todos os fatos. Você que também sintonizou e ficou ligado no que estava acontecendo na TV, muitos acontecimentos, inclusive, envolvendo os alagoanos. Começando aqui primeiro pela agenda parlamentar que está chegando ao seu final. E como é de praxe, a Assembleia e a própria Câmara Municipal de Maceió se preparando para votar o orçamento e, consequentemente, recesso. É isso, Tiago? O requisito, Marcos, para que a Câmara e para que a Assembleia Legislativa, na verdade, as casas legislativas do país, elas entrem em recesso desse final de ano aí, os deputados, os senadores, os vereadores, eles possam aí descansar um pouquinho para o ano que vem, que é um ano bem mais agitado politicamente por causa das eleições. Então, mas antes disso, eles têm um compromisso assim importantíssimo, que é votar o orçamento, né, chamada Lei Orçamentária Anual, que chegou lá atrás, por volta lá de setembro, mais ou menos nessas casas legislativas, em algumas em outubro, mas o fato é que tem uma tramitação que é feita. Quando ela chega essa peça orçamentária, ela passa por uma tramitação, passa pela análise de algumas comissões que são permanentes na casa, sobretudo aquelas que são mais importantes, de orçamento e também de Constituição e Justiça. Tem as audiências públicas, que é quando a população pode contribuir para o orçamento do ano que vem. Enfim, tem muitas etapas a serem superadas, mas o fato é que está chegando a reta final dessa tramitação, pelo menos na Assembleia Legislativa, que é quando o orçamento, Marcos, está bem mais avançado, tá? Eu falo avançado porque o cronograma começou antes da Câmara Municipal de Maceió, tá? Não foi por causa de demora, de envio, não. Tudo foi enviado da maneira correta, mas o fato é que os deputados, eles se anteciparam, colocaram ali o cronograma um pouquinho mais estreito e devem votar a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, na próxima semana aí, pelo menos essa é a perspectiva. Aqui na tela, nós trouxemos um resumo de como está a Lei Orçamentária Anual, a previsão de orçamento para o Estado de Alagoas em 2026, tá? Nós temos um resumo da LOA, do governo de Alagoas, o orçamento total de 26,6 bilhões de reais para 2026. Esse valor, ele já é um valor bem acima do que está no orçamento previsto, né, em execução em 2025, né, 11,9%, é quase 12% a mais previsto para 2026. Lembrando que o ano de 2026 é um ano eleitoral. O governador Paulo Dantas não deve ser candidato, mas o ano precisa ter assim, obras de visibilidade muito alta, vai precisar de dinheiro, né? Então, por isso, eles conseguiu aí organizar as finanças e vai estar organizando, colocando para o orçamento de 2026 um orçamento de 12% maior previsto para esse ano. Então, o crescimento da receita é o que está justificado para esse orçamento ser maior para 2026, é o crescimento da receita, aumento nominal de 3,19 bilhões, pelo menos é o valor exato, né, que está sendo aumentado para o orçamento desse ano, com orçamento que incluindo inclusive os repasses federais, né, que são aqueles recursos que são oriundos da União, que são repassados para os estados e os municípios, operações de crédito também, que são os empréstimos que o governo do estado tem feito para algumas obras estruturantes, sobretudo aquelas que têm mais vulto, né, aquelas que têm mais visibilidade. A exemplo do aeroporto lá de Maragogi, já tem alguns empréstimos em andamento justamente para concluir aquela obra ali feita. Tem o do Fundeb também e outras fontes de receita que tem incrementado, por isso que o orçamento vai ser maior, tá? Então, temos uma previsão de arrecadação para 2026 de 13,44 bilhões, é um valor que é 12,89% maior do que o previsto desse ano, e essa arrecadação ela é oriunda dos impostos, né? ICMS, IPVA, ITCD, IR e imposto de renda. Lembrando que o governador Paulo Dantas, Marcos, enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa já agora em dezembro, para que se incremente um pouquinho aí, para que se aumente o percentual do ICMS em alguns itens aqui, tá? Ele está justificando
projeto aí que foi encaminhado para a Assembleia, mas justamente para incrementar a arrecadação, mas porque tem alguma justificativa aí, tá? Então nós estamos acompanhando essa tramitação, foi feita na semana passada e durante essa semana nós vamos estar atualizando aqui no Boletim Gazeta, tá? Então, esse é um resumo. Vamos passar a tela, mostrar a próxima, porque tem outras informações importantes que a gente queria colocar aqui para vocês pudessem acompanhar. Tem a receita líquida corrente, que é aquela justamente a líquida mesmo que vai ser gasta pelo governo do estado, estimada em 18,14 bilhões de reais, daqueles 26, né, que estão previstos. Tem as emendas impositivas, que são aquelas que são destinadas para os deputados, os parlamentares da Assembleia Legislativa, eles têm direito, dentro do orçamento, daquelas emendas. São recursos do orçamento que são disponibilizados, rateados para todos os parlamentares. Aí então, temos aí uma previsão de 281 milhões de reais reservados apenas em emendas impositivas, que são emendas obrigatórias no orçamento destinadas aos parlamentares. Tramitação, então, chega aí a tramitação desse projeto nessas comissões temáticas que eu já passei para vocês aqui, a Comissão de Orçamentos e a Comissão de Constituição e Justiça. Prazo para as emendas já foi feito, esse prazo, as audiências públicas também já foram executadas e a votação em 2 turnos até o dia 15 de dezembro. 15 de dezembro é segunda-feira, Marcos. Né? Estamos aqui no final de semana, 15 de dezembro é segunda-feira. Se tudo ocorrer bem, ao longo dessa semana aí, os deputados devem votar o orçamento, deixar tudo prontinho para que o governador Paulo Dantas possa executar o orçamento para 2026. Isso é o questão da Assembleia Legislativa, o orçamento do Estado. O orçamento do município de Maceió, é o orçamento que está também 5 milhões maior do que o que está em execução desse ano, 5,6 bilhões. O prefeito JHC encaminhou a peça orçamentária em meados de outubro para a Câmara de Vereadores. Já foi feito também o período de emendas parlamentares, audiências públicas, tudo isso já foi organizado. A previsão na Câmara é que o orçamento não seja votado até o dia 15, segunda-feira. O orçamento do município deve ser votado até o dia 22 de dezembro deste ano, tá? Um prazo um pouquinho mais esticado, porque os vereadores começaram um pouquinho mais tarde a tramitar a LOA na Câmara de Maceió. Pois é, estão pedindo mais 5 milhões, né? Esses 5 milhões, de acordo com o que foi apurado pela nossa reportagem, e está sendo trabalhado já em edição do final de semana, se deve ao fato de que os vereadores votaram alguns empréstimos importantes para o município, então sabem que o próprio duodécimo ao longo de 2026 pode se elevar. Isso. E, de acordo com a própria definição da lei orgânica, sempre que o duodécimo aumenta, aliás, sempre que o orçamento, né, aumenta, o duodécimo da casa também pode aumentar. Querem 5, pode chegar até 2 na negociação de bastidores, é o que está posto, né? Um detalhe importante também é que você viu aqui que o Estado também está fazendo investimentos, assim como o município, investimentos a partir de empréstimos. Isso só é possível porque você tem um teto, né, que garante, obviamente, fazer esses pagamentos. Eu comento isso porque eu noto alguns comentários, rede social, grupos propriamente. Você tem tanto dinheiro, está tão bem, por quê? Pede empréstimo, porque as obras estruturantes, que são aquelas que você pode também financiar a longo prazo, compensa quando você tem teto fazer o empréstimo, né? Porque você paga de forma fracionada, a longo prazo, a perder de vista, desde que você execute também a obra de infraestrutura. Vamos falar de outro assunto aqui importante, porque a semana foi marcada pela chamada agenda positiva, que todo político gosta em véspera de eleição, e como o presidente Lula já ligou o modo, né, reeleição, modo campanha, teve o momento do anúncio para o país da CNH do Brasil, uma ideia que nasceu inicialmente no gabinete do ministro dos Transportes, mas que foi encampada pelo governo federal, que num grande ato lá em Brasília fez o anúncio e está tentando, obviamente, captar para si a popularidade dessa medida, né? É uma medida tomada inicialmente, como você se referiu aí, pelo Ministério dos Transportes. O ministro Renan Filho anunciou isso. Quando ele anunciou, teve aí algumas entidades, né, alguns segmentos, sobretudo quem lida com as autoescolas, de resistência aí, mas isso não foi suficiente para que a medida não chegasse a ser aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito
por unanimidade, isso leia-se de passagem, foi uma medida tomada por unanimidade, ou seja, não teve nenhuma barreira lá tomada no Conselho Nacional de Trânsito, mesmo com alguma resistência das autoescolas, tá? Então, na última semana, o presidente Lula, o ministro Renan Filho, outras autoridades aí do governo federal lançaram essa novidade. É um aplicativo, né? A novidade já tinha sido anunciada, né? Que é a questão de você não ser obrigado a fazer autoescola para tirar sua primeira habilitação, mas na última semana o presidente Lula assinou uma medida provisória, né, uma resolução também, para que pudesse criar um aplicativo chamado CNH do Brasil. É uma atualização, Marcos, daquele aplicativo que muita gente já tem, que é a Carteira Nacional de Habilitação Digital. Muita gente já não tinha mais o documento físico, ou tinha, mas deixava lá esquecido e utilizava apenas o que estava no celular, no aplicativo. Esse aplicativo foi atualizado e agora se chama CNH do Brasil. A partir dele, você vai iniciar os processos aí para tirar sua habilitação, também para renovar sua carteira naquele prazo que foi estabelecido aí. Inclusive fazer cursos, vão estar disponíveis cursos para os condutores que querem tirar sua habilitação. Então tudo isso foi organizado e apresentado para a população. Nós temos aqui na tela algumas mudanças que foram feitas a partir desse aplicativo. E os passos que a população vai ter a partir de agora com essa mudança aí de como tirar sua carteira de habilitação. Então, inicialmente você, para tirar sua carteira, você vai fazer um curso gratuito e obrigatório, feito pelo aplicativo, pelo computador, pelo celular. Esse é um curso gratuito que vai ser oferecido pelo governo federal, não vai ser mais preciso você pagar por ele. A emissão do certificado de aptidão para a prova teórica, depois que você fizer esse curso, depois você vai ao Detran do seu município, né? De repente um Ciretran também, que é aqueles centros que estão regionalizados aí dos municípios, comparecer para você fazer a biometria e também capturar a sua foto, o exame médico e psicológico com qualquer profissional habilitado. Isso aí o Detran oferece essa possibilidade aí. Vamos colocar a próxima carteira para a gente continuar mostrando esse passo a passo que tem de aplicativo para tirar a CNH, a realização da prova teórica. Depois que você fizer todos aqueles outros passos ali, você vai poder fazer a sua prova teórica. Depois da aprovação, escolher uma autoescola e um instrutor autônomo. Não vai preciso, se você quiser autoescola, você pode ir, mas você pode também contratar alguém, vai ter uma lista disponibilizada pelos Detrans, desses profissionais autônomos que você pode contratar e também para tirar sua habilitação. E a prova prática, se aprovada, emissão automática da CNH digital, tá? A CNH física, ela deixa de ser, vai ficar obsoleta, as pessoas não vão precisar mais tirar, tá? É um documento que você não vai precisar mais estar andando na sua carteira e de repente perder. É uma burocracia tremenda para você tirar. Vai estar tudo ali guardadinho no aplicativo, porque você pode baixar em qualquer lugar, em qualquer aplicativo, seja no tablet, no computador, e andar com ele para onde você quiser. Então, uma grande novidade a partir dessas mudanças que foram feitas aí. Outra questão importante que é bom a gente salientar é que aquele bom condutor, aquele que passou um ano inteiro sem ter nenhuma infração de trânsito cometida, né? É um excelente condutor, vai ser premiado quando tiver a renovação da carteira automática. Então não vai precisar ir lá no Detran, você vai só observar lá no seu aplicativo que sua carteira foi renovada automaticamente, porque você é um excelente condutor. Se você teve alguma multa aí por algum motivo, vai ter que passar por esses processos novamente aí, que são colocados aí pelo Ministério dos Transportes. Pois é, então eu vou pendurar a carteira, porque eu me senti obsoleto. Eu ainda ando com ela. Mas nem tudo foram flores, tá? De acordo com essa ação tomada pelo Ministério, agora encampada pelo governo, ele queria já que fosse muito bem aceita e, consequentemente, muita gente recorrendo para tirar a primeira habilitação. Eis que a Câmara fez uma modificação e passou a cobrar agora a exigência para exame toxicológico para a retirada da primeira carteira. Isso, claro, também teve uma crítica aí do ministro Renan Filho. Ele tomou todas as medidas para baratear, mas a obrigatoriedade do exame tem um custo, né, Tiago? Tem, entre 100 e R$250, a depender da região onde você está morando, Marcos. Então, assim, é um valor que o ministro dos Transportes não estava contando, porque ele se reuniu ali com a sua equipe técnica, conversou com outros ministérios também, conseguiu ver que o fato de que você tirar a obrigatoriedade de você fazer a autoescola iria baratear muito
o valor para você tirar a sua primeira habilitação, mas aí vem o Congresso Nacional e derruba um veto do presidente Lula que justamente obriga as pessoas que vão tirar a habilitação A e B pela primeira vez de fazer o exame toxicológico. Essa obrigação ela já é nítida, já está valendo para quem vai tirar a habilitação C, D e E, né? Para quem dirige ônibus, carretas, veículos de carga. Então isso já é obrigatório para quem vai dirigir esses tipos de veículos. Mas para quem vai tirar a primeira habilitação A e B, né, carro e moto, não tinha essa obrigatoriedade. Até quem está andando aí por estudando o trânsito, acredita que essa medida é uma medida que não vai fazer muito efeito, Marcos, na prática, porque ninguém vai medir alguém que usa drogas, por exemplo, apenas no exame toxicológico. O que vai medir isso aí é a fiscalização nas ruas. Então, a fiscalização nas ruas vai ser importante. Então, por isso que tem muita gente que é contra. E o ministro dos Transportes é um dos que também opinaram contra. Nas redes sociais ele falou sobre isso. Vamos ver. Se a gente não se posicionar, outras obrigações e outras contas virão. O brasileiro não aguenta mais. Nós precisamos proteger o cidadão e não criar barreiras que só dificultam a vida de quem trabalha, de quem produz. Eu tenho defendido e vou continuar defendendo uma CNH mais barata, mais acessível e mais justa. Por isso, não posso ver um aumento de custo e não me posicionar. O meu dever é alertar e trabalhar para que essa conta não pese ainda mais no bolso das pessoas. O Brasil precisa de novas soluções e não de impulsionar velhos problemas. Agora veja só, né? Uma semana em que o ministro ele se aproxima do presidente, faz todas essas entregas, mas também fez uma revelação. Renan Filho acabou adiantando o seu desejo, né, de fato disputar o governo do estado e, consequentemente, já teria que estar articulando a sua saída, já que quem vai disputar as eleições de 2026 tem que se desincompatibilizar, ou seja, sair do cargo em abril. E aí o presidente Lula fez um convite para ele permanecer. Tiago Gomes entrevistou, participou do Bom Dia Ministro com o ministro Renan Filho, e ele acabou revelando nessa entrevista que Lula pediu para ele ficar. Até então Renan. Até então era um bastidor isso, né? Todo mundo achava que, pelo fato do ministro Renan Filho, Marcos, ter muita credibilidade, né? Ter muita presença nas redes sociais, ser acionado em muitos momentos para estar defendendo o governo em suas redes sociais, isso ficava muito no campo dos bastidores. De qual seria a opinião de Lula em relação à atuação do ministro Renan Filho. Mas agora, nessa entrevista que ele concedeu durante o programa Bom Dia Ministro, que é do canal Gov, o ministro Renan Filho ele falou que o presidente Lula conversou com ele longamente, né, durante essa solenidade da CNH, e ele fez ali um momento ali dizendo assim, olha, é melhor que você fique. Ele disse que tem um compromisso, né, Renan Filho disse que tem um compromisso com o estado de Alagoas, com o grupo político daqui, e por isso precisava se ausentar. Mas a equipe vai permanecer no Ministério dos Transportes, tá? Então vai tocar o trabalho, tá? Apesar de todo o pedido feito pelo presidente Lula para que a equipe do Ministério dos Transportes permaneça, sobretudo o ministro Renan Filho, mas o fato é que o ministro Renan Filho deve deixar o cargo até abril para se tornar apto a disputar as eleições. Apesar do pedido, ele disse que vai vir para Alagoas sequenciar essa ordem, né, que foi dada pelo seu grupo político. Vamos então ver esse momento em que ele falou sobre isso. Eu quero acelerar as obras enquanto eu estiver aqui no Ministério dos Transportes e, com a minha saída, dar continuidade a todas elas. Até porque eu volto para o Senado Federal e sigo representando o povo alagoano por lá e me prepararei para o processo eleitoral no Estado. Ontem mesmo, antes do lançamento da CNH do Brasil, lá no Palácio do Planalto, eu conversei com o presidente Lula demoradamente sobre vários assuntos. Conversamos sobre cenário internacional, sobre política doméstica, sobre as eleições do ano de 26 e combinando também a transição no Ministério dos Transportes, porque o presidente quer manter a equipe que está tocando as obras, justamente por isso que você falou, porque se a gente está com maior volume de investimento em Alagoas, e no Brasil também, viu? A gente estava falando de outros investimentos aqui Brasil afora, como você viu, a gente precisa manter o ritmo. Então é a tendência, o presidente não quer mudar times completos. Alguns jogadores do time precisarão estar disponíveis para ir jogar em outra equipe.
Isso acontece toda hora também no futebol. Mas o time vai continuar trabalhando no Ministério dos Transportes para garantir essas entregas. Cá para nós, de vez em quando, Karina, o presidente fica pedindo a mim para ficar aí, mas eu tenho um compromisso muito grande com o povo de Alagoas, com o grupo político que eu faço parte, e eu serei candidato ao governo do Estado para que o Estado possa ter um novo salto de desenvolvimento. Pois é, diante dessa fala do ministro Renan, algumas condições que já aconteceram no Brasil. O Lula, ele precisa de alguns quadros que o ajudem, claro, a ganhar sempre projeção. Ele encontrou isso com o ministro Renan no Ministério dos Transportes em função das entregas, esse jeito aí do Renan conduzir agradou ao Lula. Para em outras situações em que ele precisava de quadros políticos ao seu lado ou fazer intervenções nos estados, ele usou sua influência, né? O que é que Lula estaria pensando em fazer em Alagoas para garantir a permanência de Renan no ministério? Isso é uma especulação aí para os colunistas de um modo geral. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais aqui dos bastidores da política nesse Boletim Gazeta especial de final de semana. Não sai daí que tem muita coisa. Muito bem, estamos de volta com o Boletim Gazeta especial de final de semana com o quadro Bastidores da Política. Ao meu lado, Tiago Gomes, você sabe, sempre trazendo as informações, ele está acompanhando aí toda a movimentação nas casas legislativas e principalmente o cenário para 2022. E o cenário de 2026. E o cenário do próximo ano, ele tem muito a ver com entregas, né? Principalmente com, obviamente, a versão do governo Paulo Dantas, que deixa também um legado de entregas em parceria com o Ministério dos Transportes. Renan Filho corre contra o tempo, porque abril é logo ali, quando ele tem que se desincompatibilizar, e já tem até um cronograma de entregas de obras do próprio Ministério para Alagoas. Tiago. Tem. O ano que vem, Marcos, como é o ano eleitoral, e assim, tem todo, mesmo que não fossem candidatos, né, mesmo que o ministro não fosse candidato, mas o calendário eleitoral ele tem algumas restrições para o poder público, principalmente para os gestores de fato. Então, o Ministério dos Transportes está correndo contra o tempo para tentar entregar algumas obras que vão dar visibilidade, né? E vão ser boas, assim, quando elas forem entregues, para dar votos, né? Para quem precisar nas eleições de 2026. E o ministro dos Transportes, Renan Filho, ele detalhou quais são as prioridades que temos aqui em Alagoas para entrega até dezembro de 2026. Então, até junho, eles podem entregar obras, depois dar uma parada e depois volta depois das eleições. Na entrevista que ele deu ao Bom Dia Ministro, Renan Filho detalhou esse cronograma. Vamos ver. Elas são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento. A Ponte de Penedo para fortalecer o desenvolvimento do sul do estado e do Baixo São Francisco. O Arco Metropolitano para desafogar, tirar o trânsito de dentro da nossa capital de Maceió. Quem mora aí sabe bem como está Fernandes Lima, como está a Via Expressa, como está a parte baixa da capital. Então, se a gente conseguir tirar caminhões para um arco e eles não serem obrigados a passar por dentro da capital, será muito importante. Essa obra está bem avançada ali na região de Marechal Deodoro. Tem o VLT de Arapiraca, que é também uma obra de mobilidade fundamental. Arapiraca é a segunda cidade do estado, está recebendo um investimento de 300 milhões de reais para fazer um VLT. E nessa próxima semana, nós vamos iniciar a duplicação da BR-104, de Messias até União dos Palmares, uma obra também fundamental para o desenvolvimento de Alagoas, e concluir agora em 26 100% da duplicação da BR-101. Isso certamente vai impulsionar as possibilidades de desenvolvimento e garantir que Alagoas siga crescendo. Um detalhe importante, Tiago, que assim, é sempre bom colocar, e a gente falava do Arco Metropolitano em outra oportunidade, comentando lá no AL2, e eu fico muito observando o comportamento de quem assiste e comenta, né? O quanto as pessoas ainda têm impressões de que as obras estruturantes são sempre obras muito longas e com tendências a serem intermináveis, né? E uma coisa que chama atenção, né, na gestão da equipe e com a presença do ministro Renan Filho no Ministério dos Transportes, é que essas obras continuam grandiosas, mas há uma exigência grande quanto ao cronograma, né? Ele é muito rígido
em relação a isso. E tem conseguido, tanto que essa agenda grande para o estado de Alagoas, tudo isso que ele está citando aí, são obras que já estão com 40%, em alguns casos até 50% da obra concluída. Ou seja, há total expectativa de que elas sejam entregues totalmente dentro do período esperado, né? Sim. Pelo menos, você vê, Marcos, você falou algo interessante, aquela ponte de Penedo-Neópolis, né? Um sonho desde sempre daquela população. Né? Desde sempre da população, dos dois municípios, né? Neópolis em Sergipe, Penedo aqui em Alagoas, Baixo São Francisco. Então, assim, essa ponte, quando ela estiver concluída, ela vai facilitar muito o escoamento de produção, né? Até o deslocamento mesmo, que você precisa fazer uma curva muito grande para chegar no outro município. Então, enfim, o fato é que o desenvolvimento chega, e a população já percebe, porque as colunas já estão posicionadas ali na água, então as pessoas estão vendo de fato que o cronograma tem avançado, as coisas têm acontecido, e claro que existe todo um contexto político eleitoral por trás. O ministro quer entregar isso aí porque ele quer vir para Alagoas mostrar o que fez, né? Para dizer assim, não, eu não sou mais um que esteve lá no Ministério dos Transportes, quero dizer que eu estive lá e trouxe desenvolvimento, trouxe coisas boas para o estado de Alagoas, coisas que muita gente já sonhava há muito tempo e que vai facilitar muito o deslocamento de muita gente. Não só aqui no Arco Metropolitano, que você se referiu, tem também o VLT de Arapiraca também, que é um fato que já está avançado muita obra, né? A duplicação da BR-101 e a duplicação da BR-104, que ele já anunciou que semana que vem vai começar aqui no estado de Alagoas. Inclusive, quando a gente avalia, né, a postura, mas obviamente são pessoas que estão com a cabeça muito focadas na ideia de oposição e fechada em grupos, né, de mensagens de um modo geral. Então, por mais que seja feito, tem sempre aquela cutucada. Uma dessas é estrada para carro e tal. Não, a estrada, com esse perfil de duplicação, com esse perfil de expansão para novas áreas, ela vai atuar fortemente no escoamento da produção, como disse o Tiago, entre estados, nesse caso da ponte, mas dentro do estado, para a criação de novas frentes e pontos de instalação de indústrias. Isso significa dizer toda uma logística de distribuição de produtos. Vão ter empresas que são de fora, que vão estar instaladas aqui, que vão fazer todo o seu processo de produção e abastecimento, desde a chegada da matéria-prima até a produção e a entrega do produto final, irradiando esse alcance por meio dessas rodovias. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, é porque ele já acontece agora, mas também tem a expectativa de futuro. Talvez isso tenha ajudado o próprio ministro Renan Filho a reconhecer que o que tem sido feito pelo governador Paulo Dantas também tem ajudado nessa compreensão de que o Estado tem que ter investimentos, muitas vezes com recursos próprios, e também gerando desenvolvimento. E provocou um elogio público, né, para todo o Brasil ao governador Paulo no lançamento da CNH do Brasil, ali com lideranças do Nordeste, e o Paulo, que agora preside, inclusive, o Consórcio Nordeste. O ministro Renan Filho fez questão de salientar a presença de 3 governadores nessa solenidade, um deles, o governador Paulo Dantas, aqui de Alagoas, de quem Renan Filho é aliado desde sempre, né? Desde quando esteve ausente do governo e deixou Paulo Dantas ali a vaga aberta para que Paulo Dantas pudesse assumir. Então, nessa cerimônia, o ministro salientou a importância do governador Paulo Dantas, dizendo que ele é um excelente governador, tem feito um excelente trabalho, digno de elogios por todo o lugar por onde passar. O governador Paulo Dantas ficou só observando ali, porque apesar de estar na frente de honra, não teve um momento de fala. Mas se falasse também ia trocar elogios, porque em muitas ocasiões especiais o governador Paulo Dantas tem feito elogios claros e nítidos ao ministro Renan Filho. Vamos ver esse momento exatamente em que Renan Filho faz essa menção ao governador do estado de Alagoas. O governador Paulo, que é meu companheiro lá de Alagoas, meu correligionário político, tem sido, presidente, um excelente governador, um cara presente, próximo das pessoas, um cara com posição política firme. Alagoas tem um programa nesse âmbito da CNH que todo mundo que é do CadÚnico não paga a taxa do Detran. Isso é super relevante porque paga-se lá uma taxa menor. Parabéns, governador. A fala do ministro Renan Filho, ela salienta bem o grupo político do qual ele faz parte, né? Salientando que
ele está junto com Paulo e Paulo está junto com ele. E tem até a possibilidade, Marcos, se comenta, de que futuramente, quando tiver aí a escolha da chapa para o governo de Alagoas, caberá a Paulo Dantas e a Marcelo Vitor, que também faz parte desse grupo político, indicar quem será o candidato a vice. Por enquanto, a vaga está em aberto, vai ser um nome de consenso desse grupo político aí. Disseram até que poderia ser alguém de Arapiraca, as conversas estão adiantando, mas o fato é que o momento inicial vai ser de lançamento dessa pré-candidatura, né, de visibilidade para Renan Filho. Muito bom, Arapiraca, né? Sempre a gente já falava da importância da Arapiraca em outras oportunidades também aqui. Será? Vamos aguardar, né? Calma, ainda há um certo tempo. É claro que depois de um elogio público como esse, feito aí em rede nacional, o próprio governador Paulo Dantas, que estava lá e diante também do presidente Lula, fez uma referência em relação a essa fala. Foi, ele resolveu gravar um vídeo depois para dizer da importância dessa CNH do Brasil, a importância de se ter essa novidade para a população brasileira, principalmente os mais carentes, e também salientou que Alagoas tem algumas ideias que já estão colocadas em práticas que ajudam o condutor também que está em situação de vulnerabilidade social. Vamos ver então o que o governador Paulo Dantas falou em relação à CNH do Brasil. Pessoal, eu estou em Brasília e participei com muita alegria aqui no Palácio da Presidência da República com o programa CNH do Brasil, que vai trazer uma economia de até 80% para as pessoas, para os homens e para as mulheres tirarem a sua habilitação e andar com segurança jurídica, com pouca burocracia, com simplificação e com custo baixo. Em Alagoas, nós já editamos e lançamos programas exitosos, como o programa Correria, que isenta IPVA de motociclistas com veículos de até 175 cilindradas e motoristas por aplicativo. Também fizemos o CNH Social, que isenta por completo as taxas do Detran para quem está no CAD único, para as pessoas mais humildes. E agora, em 2025, fizemos a CNH do Trabalhador, que concede para as pessoas mais humildes carteira de habilitação sem pagar um centavo sequer. Então, eu quero parabenizar o ministro dos Transportes, Renan Filho, pelo grande programa e parabenizar também o presidente Lula e toda a sua equipe. Não deixa de ser uma referência, né, do ponto de vista do que é a gestão do Paulo para Alagoas, essa compreensão social de que tem que entregar mais para a população, levando em conta sempre essa questão econômica, né? Esse condicionamento econômico, essa relação também com o trânsito. E ter carteira hoje no Brasil é sinônimo de você ter ali um pré-currículo até para conseguir emprego, né? Concurso público de alguns exigem. Concurso público, né? Isso acaba também criando essa condição. Alguns empreendedores dependem muito dessa questão do transporte. O governador estava falando de Alagoas numa solenidade nacional. Ele hoje também é um representante nacional do consórcio Nordeste, que por sua vez já planeja, inclusive, como deve ser as ações em 2026. 2026 é ano eleitoral, não é? O próprio Paulo, no processo de escolha para comandar o consórcio Nordeste, se deve ao fato de que ele tem afirmado que irá completar o seu governo. Então, estando num cargo de referência e abrindo portas nacionais, é fundamental se planejar. Sim. Ele, essa semana, Marcos, enquanto ele esteve ausente do governo de Alagoas, né, para tratamento de saúde, ele aproveitou uma brechinha ali no tratamento, foi até Brasília, justamente para participar dessa ocasião aí da CNH do Brasil, essa solenidade, mas ele também tinha um compromisso muito importante, que era conhecer de fato e de direito a estrutura do Consórcio Nordeste, que também fica em Brasília, tá? O escritório do Consórcio Nordeste, do colegiado, que ele vai presidir a partir de janeiro de 2026, porque a solenidade de posse dele, solene, né? A posse solene dele, assumindo de fato o Consórcio Nordeste, vai acontecer no dia 28 de janeiro do ano que vem apenas, mas até lá ele está fazendo reuniões, começou agora, essa semana, nós temos até imagens, Marcos, do momento em que ele participou dessa solenidade, ou melhor, que ele esteve visitando o Consórcio Nordeste,
foi recebido ali pela diretora financeira e também pela diretora administrativa. Vocês estão vendo aí o momento em que o governador Paulo Dantas esteve na sede do colegiado lá em Brasília, posou para fotos, mas aproveitou para criar um cronograma de transição, tá? Ele disse que vai manter a rotina de atividades do Consórcio Nordeste, ampliar cada uma delas, pretende ir a cada 15 dias em Brasília, pelo menos quando ele assumiu o mandato, né, de presidente, pretende ir a cada 15 dias lá para fazer reuniões presenciais com a equipe, tá? Montar sua equipe ali de trabalho, um grupo de trabalho está sendo formado a partir de agora, de planejamento, de metas a ser estabelecidas. É um ano de trabalho intenso e ele já estabeleceu que agricultura, sustentabilidade, né, meio ambiente, infraestrutura são temas importantíssimos que ele quer levar, inclusive exemplos de Alagoas, para essas reuniões do Consórcio Nordeste. Fazer algumas agendas internacionais também, porque faz parte também dessa rotina de quem preside o Consórcio Nordeste, agendas com o Palácio do Planalto para colocar o Nordeste em evidência. O objetivo do governador é impulsionar o desenvolvimento econômico do Nordeste brasileiro. Ele já está fazendo isso em Alagoas, quer levar isso para todo o Nordeste com os 9 estados da federação. Pois é, isso é importante porque até na região Nordeste é onde o próprio presidente Lula teve a maior votação, né? Ele tem esse compromisso de, obviamente, dar esses incentivos. Então, se as respostas estão vindo até com os investimentos feitos por recursos próprios, o complemento com o governo federal só dá mais força e faz, claro, isso avançar ainda mais. Por falar em Alagoas, chega ao fim justamente o período aí de comando, né, do desembargador Fábio Bittencourt, uma experiência muito, assim, do ponto de vista de ação, de movimento, todo dia uma agenda, né, verificando obras estruturantes, visitando, obviamente, aquelas que estão, inclusive, com a iminência de serem entregues. E aí o governador agora reassume o comando do Estado com uma nova notícia, será pai, né, do José, que obviamente virá por aí. E já tem alguma novidade depois desse momento de reassumir o comando do Estado? O governador reassumiu o mandato nessa sexta-feira, Marcos, e com a missão de recepcionar o ministro Camilo Santana no evento que esteve aqui em Maceió, um evento dos secretários nacionais de educação, secretários estaduais e municipais, um evento que é uma reunião ordinária do CONSED, né, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação do país, tá? Além disso, o governador criou uma agenda de trabalho para esse fim de ano, tá? Pelo menos até o dia 22, até a semana que vem, aí, próximo do Natal, o governador tem uma agenda intensa de trabalho, muita coisa acontecendo, inclusive estava até contando com a presença do presidente Lula aqui em Alagoas, que por enquanto, pelo menos até essa sexta-feira, não estava aí confirmada a presença do presidente Lula. Pode ser que nesse fim de semana, ou de repente na próxima segunda-feira, essa agenda ela possa ser confirmada pelo Palácio do Planalto e também pelo governo de Alagoas. Mas nós já temos aqui uma ideia de como será a próxima semana do governador Paulo Dantas. É uma agenda que vai ser, inclusive, conjugada com o Ministério dos Transportes, é uma agenda que vai ter entrega de obras, visita de algumas pavimentações de rodovias que estão em andamento, algumas estão prestes a serem entregues também, mas aqui na tela, dia 18, quinta-feira da semana que vem, temos agendas importantes com a presença do ministro Renan Filho e do governador Paulo Dantas, tá? Inauguração da duplicação do trecho entre Monteirópolis e Olho d'Água das Flores, que é uma parte integrante da obra que conectará Maceió ao município de Delmiro Gouveia, tá? Essa duplicação ela vai ser entregue às 16 horas da próxima quinta-feira. Às 17h30, uma corrida simbólica de inauguração da L220 até o povoado Pedrão. Vamos virar a tela mostrar a agenda do dia 19, que é uma agenda também super importante no agreste do estado, tá? Às 14 horas, o governador visita o Hospital Metropolitano de Arapiraca, que está sendo construído em parceria com o governo federal. Essa obra ela está incluída no novo PAC, né? Foi incluído no novo PAC já do governo Lula. Às 15 horas, inauguração da duplicação de Palmeira dos Índios até Igaci e assinatura da ordem de serviço para o acesso ao povoado Coité das Pinhas, no município de Igaci também. Às 15h30, inauguração da duplicação de Palmeira dos Índios até Igaci, no município de Palmeira dos Índios. E às 16 horas, que é a agenda, assim, considerada uma das agendas mais importantes dessa semana intensa de atividade do governador, que é a inauguração do Hospital Regional do Médio Sertão em Palmeira dos Índios. Esse hospital já está pronto, inclusive o governador em exercício, né, até a última sexta-feira, até a última quinta-feira, no caso, o desembargador Fábio Bittencourt esteve lá,
visualizou o hospital e classificou a obra como uma obra de primeiro mundo, Marcos, dizendo que esse hospital e outros aparelhos, outros equipamentos de saúde do estado de Alagoas não ficam nada a dever de muitos que estão sendo construídos ou que já são feitos lá no exterior, né, ou outras partes do país que têm um desenvolvimento maior da saúde. Então, essa inauguração aqui do Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios é uma inauguração importante. O governador está aguardando, inclusive, uma confirmação da presença do presidente Lula aqui em Alagoas. Se ele vier, ele vai criar um cronograma de atividades para que possa estar junto com outras autoridades políticas locais para demonstrar força que tem Paulo Dantas e o ministro Renan Filho e o presidente Lula. Todos juntos ali em torno de um projeto político visando as eleições de 2026. Quando a gente fala de Lula, né, principalmente essa relação com o governador Paulo Dantas e com os Renans aqui, obviamente a classe média, uma parte do eleitorado aqui de Maceió torce o nariz, onde Lula nunca ganhou, né, nunca conseguiu vencer aqui em Alagoas, mesmo nos anos que ele teve muito forte em termos de pesquisa, mas no estado é diferente, né, no interior a relação, até prefeitos que muitas vezes têm uma ligação também com perfis e de direita, mas terminam votando em Lula também. Então, por isso que trazer Lula para cá fortalece muito essas candidaturas e, claro, a candidatura também à reeleição. Um fato diferente, né, nessa volta do governador. Coincidência ou não, estava sendo divulgados os números de uma pesquisa que mostram que a sua gestão está sendo aprovada por mais de 60% dos alagoanos, Thiago. Todas essas pesquisas, Marcos, que estão sendo divulgadas esse final de ano aí, não foi só o Instituto Paraná Pesquisa que divulgou essa pesquisa que você está se referindo aí, mas outros institutos colocam o governo Paulo Dantas com mais de 60% de aprovação nesse penúltimo ano de sua gestão, tá? Aqui na tela nós vamos colocar esses números do Paraná Pesquisas que foram divulgados na última sexta-feira, tá? Mostrando que 62,7%, quase 63% da população aprovam a gestão do governo Paulo Dantas, né? Isso é um número bastante expressivo, tá? E desaprova o governo Paulo Dantas cerca de mais de 30% dos que foram entrevistados nessa pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa. Então, um dado que chama muita atenção da nossa sociedade para dizer o seguinte, Marcos, que apesar de tantas intempéries que acontecem ao longo da gestão de um governador mesmo, né? Muita coisa acontece, principalmente naquelas áreas mais sensíveis. Muitas outras coisas têm acontecido para complementar essa popularidade do governador, mas ele tem se mantido de estabilidade, né, na sua gestão, chegando aí ao seu último ano de mandato com aprovação acima de 65%, 62%, 65%. É um número assim bastante expressivo. Está crescente, né? Toda pesquisa tem uma margem de erro para mais ou para menos, né? Mas a tendência aqui, como você falou, é fruto da soma. E o que é que acontece, né? O governador ganhou personalidade própria, porque aquela ideia de ter sido tampão para completar o segundo mandato de Renan, para que ele pudesse ser candidato ao Senado, naquela campanha lá vitoriosa, daria a entender que ele apenas cuidaria do legado deixado já para o Renan, pelo governador Renan, ali deixando naquele período o cargo. Por quê? Tínhamos condições econômicas, desde o enxugamento das contas públicas, né? Há algumas entregas relevantes para a área de saúde que já tinham sido feitas e que nos socorreram durante a pandemia. Fomos um dos poucos estados que, quando aquele mal tomou conta do mundo, tínhamos aonde internar os nossos pacientes e ainda recebemos pacientes de fora. Só que aí, Paulo, uma vez chegando no governo e as condições econômicas foram favoráveis para o Tesouro Estadual, começou a ampliar o número de obras também com recursos próprios, né? Foco na educação, a criação do próprio cartão CRIA, né? Uhum. Isso foi criando aí marcas sociais também para o próprio governo. E agora, para definir de vez, o concurso público, que de certo modo é o maior até do que os que já foram feitos pelo governador Renan Filho. Tem um vice-governador que agrega quando o assunto é concurso, porque fez muito concurso na sua época de gestão, que é o próprio vice-governador Ronaldo Lessa, e não se envolve em polêmicas com adversários, né? Muito mais do que ficar gastando tempo em rede social dentro da polarização, ele prefere fazer as entregas e a partir dali venha
o julgamento da opinião pública. Esse estilo Paulo Dantas, de alguma forma, criou as condições para esse percentual, né? Muitos analistas já fazem essa ponderação também, Tiago. Isso. Será um grande cabo eleitoral, né? Será. Já que pode não ser candidato literalmente, será um grande cabo eleitoral, né? Se ele fosse um candidato, Marcos, ele sairia na frente pelo fato de estar com a máquina nas mãos, mas também pela sua popularidade, né? Pode ser que essa popularidade ela não esteja muito aguçada aqui em Maceió, porque tem o prefeito JHC, tá? O prefeito JHC que tem demonstrado estar em campos opostos do governador Paulo Dantas, né? Os dois estão na disputa aí, inclusive de quem faz mais aqui por Maceió, os dois estão nessa disputa aí nas redes sociais, inclusive também. Mas o governador Paulo Dantas, ele tem uma boa aceitabilidade, as pessoas não vê ele se envolvendo muito nas polêmicas, tá? As polêmicas ficam mais para outros adversários ali. Ele fica se esquivando dessa aí, passando dessa aí e deixando o seu legado como governador de Alagoas. Vai deixar aí muitas marcas, tá? Marcas assim que foram iniciadas lá pela gestão do Renan Filho, mas ele também está implantando um novo ritmo, uma nova identidade do governo de Alagoas. É importante, né? Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco o Tiago volta com alguns outros fatos que marcaram também a semana, para você também ficar bem informado, bem informada. Não sai daí, o nosso Boletim Gazeta especial Bastidores da Política volta já. Estamos de volta com o Boletim Gazeta especial do final de semana, focado nos bastidores da política. Você sabe, durante toda a semana ele me acompanha e preparamos esse programa para você. Está aqui o Tiago Gomes, tá? Tiago que acompanhou, claro, toda a repercussão durante a semana envolvendo o esforço da oposição para tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no PL da dosimetria, que andava meio adormecido, mas depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a andar um pouco mais. E aí foi uma semana decisiva, porque o projeto chegou a ser votado na Câmara e, pela proposta apresentada, pode reduzir para 2 anos e meio a permanência do presidente Bolsonaro, que inicialmente foi condenado a 27 anos, Thiago. O PL da dosimetria, inicialmente chamado de PL da anistia, né, porque estavam querendo anistiar de maneira geral e restrita todos aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e também depois, por consequência, também colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro e aquelas pessoas que foram condenadas por aqueles crimes pelo Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado, né, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O fato é que esse projeto passou pela Câmara, agora não é chamado mais PL da anistia, mas PL da dosimetria, e agora vai para o Senado a partir dessa semana aí tocar a tramitação dele, tá? Então nós vamos colocar aqui na tela como é que votaram os deputados de Alagoas. A bancada federal esteve presente lá na Câmara dos Deputados nessa votação importante, quase que não acontecia, mas colocaram ali para votar. Então, a maioria votou pelo projeto mesmo, né? Os deputados Arthur Lira, Alfredo Gaspar, Marcos Beltrão e o delegado Fábio Costa votaram sim ao projeto da dosimetria, mesmo entendendo que ele precisava de algumas mudanças, mas entenderam que no momento era para colocar ali, para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve também a bancada mais próxima do governo federal, que votou contra a proposta, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB, Paulão, do PT e Rafael Brito, do MDB. Boa parte deles não se pronunciou nas redes sociais, alguns sim, principalmente os mais conservadores, mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles se pronunciaram nas redes sociais, ou comemorando, ou dizendo que a Câmara deu um passo atrás, colocando em prática, colocando em pauta essa votação. Os deputados Luciano Amaral, do PSD, e o Daniel Barbosa, do PP, não compareceram, não, pelo menos, se estavam lá no Congresso Nacional, não registraram presença de forma estratégica, né, de repente, para não se comprometer nessa votação. Se abstiveram, não compareceram, não colocaram sua digital nessa votação aqui importante, tá? Essa votação da dosimetria, ela segue para o Senado. A proposta inicial do relator, o deputado Paulinho da Força, lá do Solidariedade, lá de São Paulo, ele
colocou o seguinte, que os crimes de golpes de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito não poderiam estar juntos nessa condição, tá? Já o Supremo Tribunal Federal, quando julgou essas pessoas que participaram desses atos violentos, lá de 2023, disseram que esses crimes sim poderiam ser desassociados. Por isso que a pena de todos eles aumentou muito quando foi feito o cálculo ali da dosimetria pelo Supremo Tribunal Federal, Marcos. Além também depois do resultado final, do que foi a condenação da cúpula, quando se pede anistia ampla e restrita, né, que seria para todos, né, desde essas pessoas de pequena expressão, mas que de certa maneira estavam no contexto do que foi o que o STF considerou tentativa de golpe, em relação à cúpula, que tem ali inclusive pessoas que tinham um plano de morte para 3 autoridades. Leia-se o próprio ministro Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Isso ia criar um caos, assim, de um modo geral. Então, como de alguma forma você vai dar anistia ampla e restrita para quem, segundo o próprio STF, estava numa situação de cúpula e também em relação a outra massa já condenada lá atrás. E aí tem desde pessoas que fizeram coisas mais sérias, outras até que, poxa, defecaram lá em ambiente público. Isso é algo terrível, né? Ter que ficar relembrando essas cenas de um modo geral. Então, isso tudo, claro, está gerando uma discussão interna e também de bastidores. Falando especificamente de quem votou e como votou, surpresa zero em relação a esse resultado, né? É bom lembrar que Arthur Lira foi presidente pela primeira vez da Câmara dos Deputados ainda no final da gestão do ex-presidente Bolsonaro. Então, ele vira o ano, né, com a vitória de Lula, foi candidato à reeleição, inclusive com apoio do PT, inclusive tendo também a maior votação da Câmara dos Deputados. Mas ele é uma liderança importante do Centrão. Isso. E esse projeto da dosimetria, ele ganha força justamente dos partidos do Centrão, que não querem perder o capital político que adquiriram com Jair Bolsonaro. E o Arthur Lira, só para complementar a sua fala, Marcos, ele sempre tem dito que o Brasil precisava cuidar melhor dos seus ex-presidentes, já criticando o fato de mais um presidente da República, como muitos outros já foram presos, e criticando mais uma vez o fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso nessa ocasião aí. Então, assim, ele está votando pelo que ele já considera ser essencial para a democracia, segundo ele, né, que o Brasil precisava ter uma lei específica para proteger os ex-presidentes da República. Evitar esse constrangimento histórico que sempre ocorre, né? Alfredo Gaspar e o delegado Fábio Costa são 2 neófitos na política, né? Claro, Gaspar já tinha desempenhado funções aqui no estado de Alagoas, até mesmo no passado em gestões do MDB, quando se destacou como secretário de Segurança, mas ao migrar para o grupo de oposição e de direita de Alagoas, se afinou muito com o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, visitou o Bolsonaro aqui quando ele virou o ano lá em Milagres, ou seja, ele já estava se aproximando de um modo geral, é o nome da direita em ascensão em Alagoas. Fábio Costa também, uma explosão, né, de popularidade nas redes sociais, é um delegado que tem uma atuação firme na sua atuação como delegado e traduziu esse discurso também para um discurso de centro-direita, apoiando também Bolsonaro. Marcos Beltrão está no PP por uma questão de fidelidade partidária, tem votos da esquerda à direita, principalmente na região do litoral sul, mas também se aproximou muito da bancada evangélica, né? Que por natureza tem uma ligação grande com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, de alguma forma, não é surpresa o seu voto. Isnaldo, Paulão e Rafael Brito são bancadas do governo, né? O governo é contra um projeto que vem a beneficiar o seu principal aliado político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora vamos para a dupla do incômodo. O incômodo está aqui. Luciano Amaral é do PSD. O PSD, ele é um partido que dava sustentação no passado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, se dividiu na gestão Lula, porque teve até ministro, né, ocupando aí também esse espaço importante, mas é um partido que dá sustentação em São Paulo a Tarcísio de Freitas, né? Ele está lá e, obviamente, defende também até mesmo o projeto de anistia. Mas em Alagoas, o PSD
é alinhado com o MDB. Isso. Veja só. Está sob o comando de Paulo Dantas e Paulo Marcelo Dantas, Vitor. que é primo de Luciano Isso. Amaral, ou seja, Luciano tem compromisso com a base de Lula em Alagoas, mesmo estando no PSD. É uma situação parecida com o Daniel Barbosa, que é filho de Luciano Barbosa, prefeito de Arapiraca, do MDB, eleitor de Lula declarado, mas que na eleição foi para o PP por conta de uma acomodação que garantiria a sua eleição. Tem proximidade com Arthur Lira, mas, obviamente, tem lá a figura do pai próxima hoje dessa base MDBista e também do governo federal. Então, antes de fazer qualquer julgamento, é bom entender qual é o cenário de bastidor dessas pessoas, né, Tiago? Isso, você falou muito bem. E o Daniel Barbosa, só para complementar, na votação que teve essa semana também para cassação do mandato da Carla Zambelli, deputada de lá do Rio de Janeiro, e também do Glauber Braga, né, ele se posicionou favoráveis a essa situação, tá? Não contra o Glauber Braga, contra a Carla Zambelli. Então, já se colocando mais alinhado mesmo ao que o presidente Lula, né, o governo Lula, está propondo. E você tem essa cartela também para mostrar o que foi, porque essa polêmica lá na Câmara, né, ela teve inclusive aí vídeos, né, deputados que também flagraram a luta do Glauber para tentar garantir o seu mandato e posteriormente essa votação, né? Foi. O deputado aqui de Alagoas, o Fábio Costa, ele estava presente em plenário, fez questão de filmar, não só ele, né? Muitos outros deputados aí do Brasil fizeram questão de mostrar. Nós temos até essas imagens que a gente quiser colocar já para vocês que estão em casa aí acompanhando o Boletim Gazeta de hoje, para vocês verem assim como foi o momento assim muito delicado que teve, Marcos, da atuação da Polícia Legislativa. Vocês estão vendo a imagem da Polícia Legislativa, são agentes que estão ali circulando o deputado Glauber Braga, que ocupou a posição da presidência, né, a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, tá? E foi preciso a atuação da Polícia Legislativa Federal ali para que pudesse retirá-lo da cadeira, né, de forma assim, de forma à força mesmo, né? Ele não saiu por livre e espontânea vontade. Ele foi retirado por determinação do presidente da casa, Hugo Mota, gerando realmente um clima de muita instabilidade ali no âmbito da organização da mesa diretora da casa. A imprensa foi retirada do local, tá? E isso gerou até, inclusive, muitas críticas, inclusive da Federação Nacional dos Jornalistas, porque como é que se tira a imprensa da cobertura, né? Por quê? Por que tiraram a imprensa desse momento aí? Queriam que não visse o que iria acontecer, mas os próprios deputados fizeram questão de fazer isso, mostrar o que de fato aconteceu ali, tá? Então, os deputados de Alagoas estavam presentes ali e fizeram questão de mostrar esse momento, de fato, o que estava acontecendo lá na Câmara dos Deputados, que gerou uma crise, de fato, ali entre o deputado Hugo Mota e alguns integrantes da casa. O próprio deputado Arthur Lira se posicionou também sobre essa organização aí, dessa situação aí toda, que gerou depois a suspensão só e não a cassação do mandato do Glauber Braga. Arthur Lira comentou que a casa estava uma esculhambação. Então, enfim, gerou um clima realmente de instabilidade institucional dentro da Câmara dos Deputados. Mais uma crise que o deputado Hugo Mota atravessa lá. Pois é, a bancada alagoana votou, né? E você tem também a cartela de como foi o voto da bancada alagoana. É bom lembrar que essa discussão envolvendo cassação de deputados é uma coisa sempre incômoda, né? Isso. Ela desperta outros ares, por exemplo, como o espírito de corpo, né? De corporação. Vou dar um exemplo aqui. O Glauber Braga, para não ser cassado e sim ser suspenso, ele teve o voto do deputado Zé Trovão. Ele é do PL, né? É líder dos caminhoneiros, está sempre com um chapéu, você conhece, ele está aí nas redes sociais. Ele não tem nada a ver ideologicamente com Glauber Braga, acha inclusive as falas e os posicionamentos dele, como ele mesmo colocou, horrorosos, né? Mas como tinha que fazer a defesa das prerrogativas dos parlamentares, votou pela suspensão e não pela sua cassação. Isso justificava também o voto dele pela não cassação também da Carla Zambelli. Como é que votou aqui a bancada alagoana? Na questão da suspensão do mandato de Glauber Braga, né? Eu havia falado anteriormente que o Daniel Barbosa se posicionou contrário à cassação do mandato do Glauber Braga, mas votou favorável à suspensão, porque foi justamente o acordo que foi feito ali do PSOL com a mesa
mesa diretora da casa, tá? Com os integrantes da casa, o Centrão e os deputados governistas. Então, votaram sim pela suspensão do mandato de 6 meses de Glauber Braga, os deputados Marcos Beltrão, delegado Fábio Costa, Isnaldo Bulhões Júnior, Paulão, Rafael Brito, Luciano Amaral, Daniel Barbosa. Veja que aqui se uniu a bancada governista e a bancada de oposição em torno dessa medida tomada contra o mandato do parlamentar. O deputado Alfredo Gaspar votou não, contra a suspensão, né, provavelmente acreditando que poderia ser criada outra estratégia ali em prol do parlamentar ou contra o parlamentar. Isso não ficou muito claro, esse é o posicionamento do deputado Alfredo Gaspar. E ausente, o deputado Arthur Lira decidiu não participar, ele que é um dos alvos de Glauber Braga, né? Glauber Braga fazia questão de muitas ocasiões, inclusive em públicas, em plenário, de criticar, inclusive até quando o presidente, quando Arthur Lira era o presidente, em alguns momentos Glauber Braga perdia a palavra e ali mesmo criticava cara a cara o deputado Arthur Lira. Então, porque ele foi líder do PSOL, então ele tinha um espaço de liderança que é diferenciado, né? Para você que está acompanhando aqui, os líderes em Brasília, eles têm um espaço diferenciado. E aí ele pedia o direito de fala, posicionava o microfone em frente ao presidente Arthur Lira e desferia, assim, as maiores críticas imagináveis, né? E aí o Arthur prefere ficar ausente da votação, talvez até para não dar margem à fala lá do presidente Hugo Mota, falando também da questão do revanchismo. Dando uma acelerada aqui no final, para não ficar sem falar, com a suspensão de Glauber Braga, eu ia dizer Glauber Rocha, porque o que ele fez era algo de cinema, né? Sim. Lembrei agora do Glauber Rocha. Para o lugar de Glauber Braga, chega Heloísa Helena. Então, para quem estava achando que não vai ter muito barulho, não é bem assim a realidade não, né? De jeito nenhum. Então, na verdade, todo mundo já sabia que a primeira suplente do partido, a não ser que ela declinasse, né, tivesse algum impedimento, tivesse em algum outro cargo público, não é o caso. Heloísa Helena deve assumir o mandato, convocada então pela mesa diretora, já que a suspensão do mandato de Glauber Braga já inicia imediatamente, são 6 meses, então nesse período quem fica é a ex-senadora da República, alagoana, ex-vereadora por Maceió, ex-vice-prefeita, deputada estadual, já ocupou inclusive alguns outros cargos aí políticos, inclusive de liderança em partidos políticos de esquerda, a Heloísa Helena, né, que já foi assim muito próximo do presidente Lula, hoje não é mais. O governo federal quer fica com dificuldade ali para entender como é que vai ser o pensamento da Heloísa Helena, o comportamento dela agora na Câmara Federal. O fato é que ela retorna ao Congresso Nacional depois de 18 anos aí em que ela esteve como senadora da República. Um momento assim importante, vamos ficar de olho aí nos discursos dela, com certeza discursos inflamados e contra a medida tomada pela própria Câmara dos Deputados de punir o deputado Glauber Braga, porque nesse período em que ele estava ali para ser cassado ou não, para ser punido, ela foi uma das vozes que se levantaram contra os deputados que estavam querendo tomar essa medida contra o companheiro dela. Pois é, interessante isso, né? E você fica perguntando, mas ela é da rede, por que vai para o lugar do PSOL? É porque eles formaram a federação no Rio de Janeiro, são 2 partidos nanicos, né? Lá no Rio, nanicos de esquerda, e agora chega Heloísa Helena, tá? Com essa informação, esse Boletim Gazeta especial de final de semana, os bastidores vai chegando ao seu final, tá? Quero agradecer a sua audiência, que fica com a gente a semana toda, e no final de semana também aqui ao nosso querido Tiago Gomes, a quem desejo uma boa semana. Boa semana, e claro, Marcos. A gente conta com a sua audiência a partir de segunda-feira. Bom final de semana a todos, até lá. Tchau, pessoal, até lá.